Esse é um dos primeiros, talvez, até um dos únicos vídeos desse canal que eu gravo sem usar de nenhum tipo de preparação prévia. Sem roteiro, sem preparar alguns bullet points de coisas que eu gostaria de falar no vídeo. Mas, ao mesmo tempo, também acho que talvez esse aqui seja um dos vídeos mais importantes que eu estou produzindo aqui para esse canal. Eu ainda não consegui emplacar uma certa consistência em produção de vídeos por aqui. E muito disso se dá porque eu tenho passado por algumas coisas nos últimos 6 meses, talvez, eu diria, que me fizeram diminuir bastante o ritmo. Esse não é um vídeo necessariamente para você que está assistindo, mas sobretudo ele é um vídeo para mim mesmo, para eu conseguir colocar de alguma forma para fora algumas das coisas que eu tenho sentido, que eu tenho enfrentado e o que eu pretendo fazer de agora em diante para conseguir lidar melhor com isso tudo. Para contextualizar, desde 2021 eu atuei como executivo em uma companhia que, quando eu entrei, era grande. Durante o período que eu fiquei com ela, trabalhando com eles por 4 anos, e eu fui executivo lá, cheguei a me tornar um executivo sênior. Essa empresa ela se tornou gigante e conforme a empresa cresceu, eu também consegui crescer lá dentro. E passei a gozar de um padrão de vida bem interessante. Para mim, na minha realidade, um bom padrão de vida. E essa companhia mudou para outro estado, a sua sede, e se eu quisesse permanecer lá, eu teria que mudar junto. Mas eu sentia que não faria sentido eu mudar, porque eu já tinha casa aqui, já tinha toda uma estrutura aqui, minha família toda daqui, a minha esposa não estava disposta a ir junto comigo para lá, a fazer essa mudança, e eu também nem me sinto no direito de fazer uma cobrança de uma mudança tão grande dela. Mas o fato é que depois que eu saí dessa companhia, eu ainda empreendi por 1 ano, 2 anos, e aí teve as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, que foi um ano muito desafiador e também que me fez assim correr muito para conseguir honrar com tudo. Mas o fato é que nos últimos 6 meses, na verdade no último ano, eu decidi fazer uma transição completa, total, de carreira para algo completamente novo. E aqui entra um ponto importante. Toda transição de carreira, toda transição, quando você sai de um ponto A para um ponto B, para uma coisa completamente nova e diferente, e você precisa praticamente começar do zero, gera uma série de coisas. Quando você já está num nível legal, começar do zero é difícil. E eu achei que eu daria conta de forma mais simples, eu achei que seria mais simples, que seria mais fácil. Simplesmente muda de área, aprofunda conhecimento, e eu escolhi mudar para a área da saúde, né? Escolhi mudar para nutrição e treinamento, porque já era algo que antes eu fazia, eu já treino há 4 anos, já estudo sobre treinamento e nutrição bem antes de decidir fazer disso uma profissão, já faz parte do meu estilo de vida, eu já incorporo isso há muito tempo. Então, de alguma maneira, eu já tinha uma boa... quando eu decidi mudar de área, eu já tinha uma certa bagagem empírica, né, de prática. E, obviamente, quando eu decidi mudar de carreira, eu busquei e estou buscando bases técnicas, né, mais profundas, mais... o que é o natural, né? O que é, na verdade, a minha obrigação fazer. E aí eu comecei essa transição, comecei a faculdade de nutrição, fiz e estou me formando agora no mês que vem. Oficialmente eu posso tirar minha carteirinha e vou estar afiliado à Confederação Brasileira de Musculação e Fisiculturismo. Por sinal, cara, que curso bom. O curso é muito bom mesmo. O material, as aulas, é bem denso mesmo, exige bastante estudo se de fato você for lá fazer o curso e estudar o negócio e não simplesmente rolar aula e ir lá fazer prova com inteligência artificial. Se você para estudar de verdade o negócio,
você vê que o buraco é mais embaixo. Mas enfim, esse movimento de estar começando do zero, especialmente nos últimos 6 meses, me colocou numa onda de energia extremamente baixa. E isso me fez gastar as minhas reservas emocionais e financeiras e tudo mais. Eu sempre fui um cara que trabalhou muito, 10, 12 horas por dia, nunca foi um problema. Na verdade, sempre foi algo que eu fazia de forma natural, porque, cara, eu tava correndo atrás do que eu queria, do que eu, né, de sonhos, objetivos e uma série de outras coisas. E eu consegui alcançar muitas das coisas que eu tinha planejado. Na verdade, a grande maioria delas. E aí isso foi me deixando acomodado. O fato de eu estar estudando e etc, estar transitando de carreira, me fez sentir que eu estava acomodado, que eu não estava produzindo, e quando eu me dei conta, eu estava começando a me sentir deprimido, estava me sentindo mal, estava me sentindo indisposto, estava me sentindo sem vontade de fazer as coisas e, enfim. E, cara, por 6 meses eu parei praticamente por completo. Quando você para por completo, no meu caso, eu fui acometido por uma... É difícil falar isso. É difícil pra mim falar isso. É difícil falar a palavra. Mas eu fui acometido por uma depressão. Um negócio que eu nunca... Se eu parasse pra pensar, assim... Sei lá, 5 anos atrás e olhasse pro futuro e pensasse, cara, não, daqui 5 anos você vai ter uma depressão, você vai pensar em um monte de coisa, vai pensar em quitar desse plano, muita coisa vai passar na tua cabeça, você vai parar com praticamente tudo, e tudo que você demorou pra caramba pra construir, tudo que levou esforço, você trabalhou 10, 12 horas por dia, você fez uma força danada, você vai ver evaporar em 6 meses, 1 ano, você vai perceber que a água vai começar a bater na bunda. E assim, é uma parada que seria praticamente inimaginável pra mim há 5 anos atrás. Só que hoje essa é a realidade. Essa é a realidade, a água bateu na bunda, as coisas acumularam, mas ainda não é nada absurdo. Ainda é facilmente reversível. Por acaso, alguém falou pra mim, ou eu ouvir alguém dizendo que a tristeza, a depressão, o desânimo nunca acertam um alvo que tá em movimento. E aí eu fiquei pensando, porra, é a coisa mais óbvia do mundo. Só que, às vezes, as coisas mais óbvias do mundo, por mais que sejam óbvias, é diferente você ter uma coisa óbvia no teu conhecimento, no papel, e o óbvio nem sempre é tão óbvio quando você vai para a prática, ou quando você está vivendo com uma visão limitada, ou quando você está enxergando menos coisas. Mas quando eu ouvi isso, eu fiquei, porra, esse é o problema. Esse é o problema. Eu me deixei paralisar, eu me deixei parar e eu fui me afundando nessa sensação ruim. Então, hoje pela primeira vez, em 6 meses talvez, que eu de novo sentei aqui no meu escritório esse que, foi uma das coisas que eu sempre idealizei ter, e eu consegui conquistar. Você dá uma olhadinha, ó. Esse é o escritório que, eu passei muito tempo idealizando, sonhando, pensando em como ele seria, em como eu faria ele, meu cantinho do café, tem até ar-condicionado, negócio, enfim. Por muito tempo eu quis fazer isso e foi uma das coisas que eu conquistei. E eu percebi que eu não estava nem desfrutando mais disso por estar parado. Mas hoje, pela primeira vez de novo, eu sentei a bunda aqui, peguei de novo um quadro antigo que estava guardado, de objetivos, alguns que eu ainda não tinha concluído. Um deles é a minha academia completa, outro é um carro um pouco melhor, outro é ter uma boa reserva financeira, é comprar de novo uma moto. Eu já tive moto de alta cilindrada e, adoro andar de moto. Outra é finalizar minha casa, que agora está pronta, já a segunda parte da casa.
E a minha academia um dia vai ser lá, ó. Hoje a minha academia é ali. Um dia ela vai ser lá atrás, seguindo um projeto parecido com esse aqui, ó, pra vocês verem. Tá vendo? Aqui, nessa parte de cima, eu quero que fique a academia. Só que isso é uma coisa que eu já tinha engavetado, já tinha deixado de lado. Toda essa coisa ruim que eu tava sentindo me fez deixar isso de lado. E aí que, depois de pegar de novo esse quadro, organizar e limpar o meu escritório, organizar as coisas no geral, eu resolvi sentar, planejar, desenhar a minha semana, planejar os próximos passos e comecei efetivamente a me movimentar. E esse vídeo, ele é um marco também para isso. Ele é um marco que dita que eu novamente estou me colocando em movimento para que eu consiga me livrar de todas essas coisas, sensações ruins que eu tenho sentido nos últimos meses. Então, esse, além de ser um vídeo para mim, também pode acabar sendo um vídeo que, se você tá passando por uma coisa parecida com isso, ou se você já passou, ou sente que tá começando a ficar meio mal e etc., talvez essa mensagem em si seja algo que faça sentido para ti também. Mas as duas coisas mais importantes que precisam ser ditas aqui a primeira é aquela que eu ouvi, que os pensamentos ruins, a depressão, a tristeza, a energia baixa, tudo isso não acerta um alvo em movimento. Então, quanto mais você se movimentar, apesar das coisas estarem ruins, apesar de, às vezes, as coisas não saírem como planejado, apesar de, às vezes, você não conseguir conquistar exatamente as coisas no ritmo que você gostaria de conquistar, e aí isso, eu sei, pode gerar algum tipo de desânimo, mas não faça o que eu fiz, cara. Não pare. Porque se você parar, a chance de você ser acertado, assim como eu fui acertado por isso tudo, se torna, nossa, muito maior. Muito maior. E a segunda coisa que precisa ser dita é que, quando tu é acertado por uma parada dessas, a tendência é que coisas que você levou muito tempo para construir, você destrua em pouquíssimo tempo. Talvez não destrua, mas você perca em muito pouco tempo. Eu não posso dizer que eu perdi nada ainda, eu ainda não perdi nada. No meu caso, graças a Deus, eu não perdi nada. A única coisa que aconteceu foi que talvez eu tenha deixado de ganhar, né? Essa é a realidade. Talvez se eu não tivesse me deixado acometer por isso, talvez eu, não sei, poderia estar mais avançado em algumas coisas, mas eu acredito muito que cada coisa tem o seu tempo e todas as coisas estão no tempo de Deus. Então, sei lá, talvez eu tenha que ter passado por tudo isso, tenha que estar gravando esse vídeo aqui agora, nesse momento, para conseguir dar próximos passos. Talvez tudo isso tenha sido só uma preparação para o que está por vir daqui em diante. Pelo menos é nisso que eu tô me apegando e tô acreditando nesse momento. Esse foi um vídeo difícil para gravar, extremamente difícil em gravar esse vídeo, porque eu sempre fui o cara que não tem fraqueza, saca? Aquele cara que, pau pra toda obra, sabe? Precisa de alguma coisa? Eu vou. Precisa de uma ajuda pra, sei lá, fazer qualquer coisa, eu sempre era o disponível. Esse sempre foi quem eu sou. O cara que ajuda todo mundo, o cara que tá sempre à disposição, o cara que... E provavelmente eu não vou mudar, faz parte do meu ser alguém que gosta de ajudar os demais, de ajudar quem tá ao meu redor. E quem sabe agora eu possa, inclusive, voltar com mais energia a fazer isso tudo. Esse foi um vídeo difícil justamente porque é difícil pra mim expor vulnerabilidade, sabe? É difícil pra mim falar que, eu fiquei numa depressão e pensei até em quitar desse plano, entende? Fiquei mal mesmo. É bem difícil pra mim estar falando isso.
Mas eu sei que talvez tenham pessoas que também estejam passando por isso. E se você tá passando por isso, tenta não levar as coisas, tipo assim, segurar só pra ti o rojão. Encontra alguém de confiança que tu possa compartilhar isso e o mais breve possível, da forma que você encontrar a possibilidade de fazer, te coloque em movimento. Eu acho que talvez uma das coisas que tenha justamente me salvado, e por isso que eu tenho tanta convicção que essa é a área mesmo que eu quero seguir para minha vida, tenha sido o exercício físico e o esporte. O exercício físico, a musculação, porque claro, né, para um cara de quase 30 anos natural tá ok. Eu nunca parei de treinar, apesar de tudo eu posso até ter diminuído um pouco o ritmo, posso até ter treinado mais fraco por algum período, mas eu nunca parei de treinar. E também nunca parei de praticar esporte. No meu caso aqui, o futsal, eu jogo campeonatos, alguns aqui, treino com uma equipe regularmente e etc. Então, a musculação e o esporte meio que me ajudaram fortemente a segurar a barra. E se tu tá vendo esse vídeo e talvez esteja passando por algo assim, cara, musculação e esporte pode ser uma primeira ação que você pode tomar de movimento que vai te ajudar a se sentir melhor. É isso, esse foi um vídeo completamente sem roteiro, não vai ter muita edição também, mas para falar que eu tô de volta. Não é um negócio que é de uma vez só, mas gradualmente eu decidi que eu vou voltar a recuperar aquele brilho no olho, aquele brilho para fazer as coisas. E é isso aí. No fim do dia, tudo é uma questão de decisão, de o que e quem você decide ser. É isso aí. A gente se vê nos próximos vídeos. Os vídeos de nutrição, de treino vão continuar. E eu também vou agregar uns vídeos diferentes, mas falando assim, direto com a câmera, mostrando talvez meus treinos, mostrando a academia, mostrando algumas das coisas que eu faço por aqui. Se você gostou dessa ideia, comenta aqui embaixo pra gente abrir um diálogo, sei lá, trocar uma ideia sobre. E a gente se vê nos próximos vídeos. Aquela coisa toda, você já sabe, se inscreve no canal, deixa o gostei e a gente se vê. Once again, 09078147946.